Eu penso que você já sabe que a geopolítica está fervendo. O petróleo ameaça explodir e o mercado financeiro global tomou uma decisão brutal. Então fujam das moedas. Se você está abraçado aí com as notinhas de dólar ou simplesmente com as moedas digitais, agora você corre o risco de ser a liquidez dos institucionais. O mundo é o nosso mercado. Apertem os cintos, porque o Position dessa semana vai te mostrar aonde o dinheiro está se escondendo. Para operar como adulto e lucrar de verdade, você precisa parar de olhar só para as barrinhas coloridas do gráfico e entender o tabuleiro de xadrez global. O que está acontecendo lá fora agora é uma guerra silenciosa por sobrevivência. Pensa comigo, de um lado, a China querendo assumir o posto de maior potência do mundo. O que ela faz? Começa a vender os títulos de dívida dos Estados Unidos e a comprar ouro desesperadamente. Tudo para enfraquecer o Império Americano. Do outro lado, os Estados Unidos contra-atacam usando o petróleo como arma, cercando e pressionando o Irã, a Venezuela, justamente para cortar a energia que alimenta a China. Então, no meio de tudo isso daí, ainda tem o Trump lá desesperado, precisando arrumar as contas e a balança comercial americana. A jogada dele, forçar o dólar para baixo. Agora, se junta isso a um fato brutal. Nos últimos anos, os governos ligaram as impressoras e inundaram o mundo com dinheiro de papel. O resultado? O dinheiro está perdendo valor, a inflação comendo solto e batendo a porta do mundo inteiro. E isso encurrala os bancos centrais. Por sua vez, precisam se defender subindo juros, mas por outro lado, dificulta a rolar suas dívidas, a financiar suas dívidas com taxas tão altas. É uma verdadeira sinuca de bico, um quase checkmate. É por isso que o smart money, o dinheiro dos grandes tubarões, está arrepiado. Ninguém está querendo ficar segurando dinheiro de governo. Dólar, euro e até as criptomoedas estão, de certo modo, sendo rejeitadas. O capital global busca abrigo naquilo que não pode ser impresso. Ativos reais, como o ouro, commodities, participações em grandes empresas, ações, de uma maneira geral. E nesse tabuleiro, nós, pessoas físicas, investidores comuns, seremos meros peões sacrificados para dar liquidez para os grandes. Ou vamos nos dar o luxo de jogar como uma torre ou um bispo, atacando nas diagonais e lucrando com o ciclo. A era do trader chegou e eu vou mostrar para você aqui nos gráficos agora. Vamos nessa? Eu vou compartilhar, como todos os domingos, os vídeos que eu faço aqui de Position Trade, começando pelo Ibovespa. Mas nós vamos falar sobre o dólar, S&P, algumas commodities como boi e milho, a commodity do agro brasileiro. Também trouxe um ativo selecionado especialmente para você e, obviamente, finalizamos com as criptomoedas. Agora aqui no gráfico, o que a gente vê? Olha só a tela aqui. Aqui na tela você já percebe o Ibovespa trabalhando aqui num campo onde ele já está começando a encontrar. Estou gravando agora, são 3 horas e 20 minutos da tarde de sexta-feira. Então hoje a gente já teve uma queda aí no mini índice. Eu estou olhando aqui o Ibovespa já dentro da zona bipolar e agora você já percebe ele voltando aqui, o preço subindo aqui, porque ele está sentindo já a zona bipolar. Tá, e o que quer dizer isso? Ele está simplesmente chegando numa região, onde é uma região que quem tem o F34, que acende verde, ele sempre costuma marcar fundos, né? Ele vem esticado, é fato, vem trabalhando numa crescente aí, numa alta, um mundo que é o Brasil, né? A gente tem bastante ativo interessante aí, bastante ativo descontado e, como eu disse na abertura desse vídeo, o mundo está procurando participações em ativos reais e não ficar colecionando moedas que não valem nada. Aqui é uma região de compra, tá bom? Então a gente pode estar sentindo já a entrada aqui, o dia não terminou ainda, né? Eu tô olhando o gráfico diário do Ibovespa. Ele funciona em zigue-zagues, né? Ele vem trabalhando aqui, então ele pode voltar e ainda continuar esse processo corretivo. Até quando a gente tem a visão de compra? Enquanto ele estiver aqui nesta região da zona bipolar, trabalhando por esses níveis, ele ainda está no modo compra. O que a gente não pode ver, a gente não pode ver movimentos assim, dele tentar subir e aí voltar. Até essa linha branca aqui, ó, ele pode vir subindo sem problema algum e ele ainda está no modo comprado, tá? A gente entende isso melhor quando a gente olha aqui no gráfico do semanal, que ele está chegando por agora na linha branca, que é um dos principais limites aqui extremos que o indicador F34 apresenta. Então aqui ele já saiu, né, daqui do meio da zona bipolar de verde, tocou, deu outra oportunidade de compra e agora subiu como nunca sem olhar para trás. Ele tem que fazer uma correção para voltar para a região da zona bipolar, que está aqui nessa casa do 162 ou até 160.
170 mil. Então ainda tem alguma movimentação de baixa se for o caso. Eu não esperaria essa movimentação de baixa, olharia e conduziria a operação de position mesmo, olhando aqui no gráfico diário, que ele já está adentrando na região. A gente tem aqui o caso do 178, 177, conforme eu falei já no vídeo de semana passada, onde eu dei os pontos aí, o que a gente tem que se atentar a este limite aqui na casa do 163, 163 mil é o último furo para ele aqui, se passar aqui para baixo, aqui no diário, ele pode estar tentando aí virar essa tendência, tá? Então ele está em tendência de alta, tá tudo ok, tudo funcionando muito bem, muito bonito, e a narrativa é de compra. A única coisa que me preocupa é, toda narrativa, ela muitas vezes ela tá querendo levar a gente como gado para o matadouro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Todo mundo falando que é para comprar, que é para comprar, que é para comprar, mas olha o MACD. O MACD está no nível, num patamar, num nível de tocar extremamente alto. Então, muito cuidado, eu não gosto de revisar compras por aqui, tá bom? Então, é esse o meu ponto de vista. Então, compras aí com muito cuidado, ou você aperta stop, ou você não fica dando bobeira aí não, tá legal? A gente vê também o MACD esticado lá no semanal. O semanal também mostra ele em níveis tão altos que nunca a gente viu, ó. Ou seja, a gente viu lá em 2020, na crise da pandemia, e lá em 2008, na crise, todo mundo sabe qual que é, né, do subprime. Muito bem, então, muito cuidado, ele está em níveis muito altos, tá? Já vem fazendo um belo candle aqui. Esse candle, apesar de estar verde, né, mas ele é vermelho, né? Não sei se você consegue entender isso. Por aqui a gente consegue enxergar melhor, né? Eu tirei a coloração do F34 aqui. O F34 pinta tudo de verde para que eu possa ter sempre a visão igual o burro, né? Burro só pasta a grama porque é verde. Se mudar a cor, ele para de pastar. Eu sou a mesma coisa. Eu procuro por compras quando eu enxergo tudo verde, né? Então aqui a gente tem um belo de um candle aí descendo, né? Engolfando vários outros candles aqui. Enfim, é um candle que às vezes mete um susto, né? Um candle semanal dessa forma, tá? Mas enfim, isso daí é apenas um cenário que me chama atenção aí, é o MACD nesse nível, nesse patamar. Então o Ibovespa, como eu disse, o fluxo global, ele busca empresas reais. O Brasil entra no radar, os investidores estão olhando para o Brasil, mas nós não somos torcedores. A gente tem o nosso stop adulto, está marcado, a gente tem que ver onde inviabiliza todo esse olhar de compra, né? Então, olhando o preço, nossa tese de alta se mantém viva até o limite. É claro, passou do limite ali que a gente tem, a gente muda a tese, tá? Então, minha tese está aqui, 163, passou aqui para baixo. Atenção, pode ser que tenha alguma coisa mudada aí, tá? E o dólar, vamos dar uma olhadinha no dólar? No dólar, a gente percebe, o gráfico reflete a política do Trump aí, né? Ele já vem caindo, o Trump precisa desvalorizar o dólar para melhorar o seu saldo da balança comercial dele, e ele vem forçando a desvalorização do dólar, né? O viés é de queda, porém eu repito, o mercado não é lugar para teimosia. Se o preço reagir e passar aqui da casa dos 5,50, aqui no gráfico diário a gente pode perceber esse 5,50 aqui nesta região. O preço pode estar assumindo aí alguma movimentação de reversão dessa tendência de baixa. Então, muito cuidado, principalmente esse topo aqui na casa dos 5,70. A gente tem aí uma situação do dólar contra o real diferente do que é que ele está passando aí, tá? Então, a nossa tese de venda perde o sentido passando aqui para cima. O jogo muda. Então, vamos olhar lá para o milho. Olha só o milho CCM FUT. A gente está vendo ele aqui, ó. Semana passada eu falei dele, né? É importante você olhar os vídeos, assistir os vídeos de Position Trade que eu faço todos os domingos, baseado no F34. E eu falei do milho, onde eu mostrei a possibilidade dele virar essa tendência para alta. Estou olhando aqui o gráfico diário e aqui ele está acendendo a zona bipolar de verde, abrindo aí o precedente para uma alta, tá legal? É importante você observar isso, tá? Então o milho teve uma queda muito forte aqui, já veio trazendo aqui essa situação. Eu esperaria ele voltar numa quedinha aqui. Talvez valha a pena você entrar pela ETF, né? Volta aqui nessa região, caindo aqui até a zona bipolar de verde, que é candidata a fundo para ele lançar a perna de alta aí, tá bom? Quando eu olho para o milho lá no gráfico semanal, eu tenho uma visão de position trade, posso enxergar aqui uma tendência de baixa através desse canalzinho, então eu posso dizer que ele tem alvos ali no 79, 80, por aí 80 alguma coisa, se ele for perseguir esse movimento, essa dinâmica de preço aqui. Ele está saindo da região de tô barato, não cumpriu o ciclo dele, que é ir até lá em cima na região de tô caro, que é dado por essa linha amarela aí. Vai subir um link aqui, ó, do ladinho, então dá uma olhada nesse vídeo logo após que terminar isso aqui. Não sai daqui agora não, tem muita coisa bacana que eu vou te explicar ainda. Então é importante você dar uma olhadinha nesse vídeo para entender como eu utilizo o MACD, que serve tanto como rastreador de tendência, mas também como oscilador, e mostrando regiões de tô barato e também região de tô caro. Então o milho tá falado aí, tô acreditando na alta dele, tá?
tá? Por quê? Todo o contexto que eu falei no início vem corroborando as commodities e o milho também é uma das commodities do nosso agro aqui, tá? Tendência de alta. Se houver uma crise petróleo, o preço da gasolina, do diesel vai aumentar muito, isso gera inflação, isso gera escassez, isso puxa preço, aumenta principalmente essas commodities aqui, como também o boi. Vamos dar uma olhadinha no boi no diário. O boi, eu falei há 3 ou 4 semanas atrás, eu falei dessa compra aqui, ó. Para quem acompanha esses vídeos, pegou esse daqui, tá? Pegou essa compra aqui, surfou toda essa alta. Agora ele veio corrigiu com bastante força, tá? Tá dentro da zona bipolar. Já é região para você tentar montar compras aí, ok? É bom a gente comprar geralmente nesse meio aqui. E você vai montando posição, compra nesse nível, neste nível, neste nível aqui. Se ele for caindo aqui, ele te leva. Principalmente se ele vier direto. Eu gosto muito quando ele vem direto assim, que ele fica sempre devendo um teste no topo e aí ele provavelmente costuma voltar nessa linha branca de cima, tá? Então é muito importante aí. A compra aqui foi muito melhor, né? Porque eu gosto de pegar o início quando ele sai dessa zona bipolar de vermelho para verde e quem acompanha o canal viu eu dando essa call aqui de compra no boi, tá bom? É uma ótima oportunidade de operar essas commodities, tá? Quem não tem o F34 tem como ter facilmente. Você vem aqui em estratégia, loja de estratégia, digita aqui em cima, ó, F34 e você vai ter acesso a esse indicador aí que pode te ajudar muito desde o day trade, swing trade e position trade. O funcionamento é o mesmo em qualquer time frame, qualquer tempo gráfico. Vale muito a pena e eu tô te esperando. Se você agora, por enquanto tá assim, comprou o F34, manda um direct, me segue lá no Instagram e aí você fala comigo que comprou o F34, ganha um encontro para eu te ajudar a instalar, para eu te dar as melhores explicações refinadinhas como você pode fazer para operar o F34 no seu position, no seu swing e até mesmo no seu day trade, ok? Então estou te esperando lá no Instagram avisando que comprou e que quer um encontro comigo. Vamos ver o BGI FUT no semanal? No semanal ele está fazendo uma volta aqui que gosto bastante, né? Ele já subiu bem forte, como eu disse lá no diário, dei essa call, né? E agora vem fazendo a correção dele por aqui. Então é importante, se ele entrar em consolidação, ele volta nessa linha branca aqui de baixo. O preço já vem sendo conduzido aí por movimentos de lateralidade. Quando eu vejo o F34 verde, depois vermelho, depois acendendo verde de novo, é um sinal que eu tenho que ficar em alerta. Pode ser que ele entre em consolidação aí, tá legal? Essa é a minha visão para o semanal. Ele deu uma esticadinha aqui, saiu deixando um fundo, né? Marcou, subiu e agora está trabalhando nesse nível de preço aqui. Eu espero realmente que ele volte a assumir a tendência de alta, tá? Então é importante a gente ter essa visão para poder tomar a melhor decisão. E lá fora, o S&P. O S&P mostra, né, a fuga de caixa, né? O pessoal saindo de dinheiro, ninguém quer ter caixa, o pessoal quer se manter investido em ativos reais. Então, como é que ele está se comportando, né? Essa fuga de caixa é para proteção das empresas, né? Eles estão saindo de dinheiro em caixa, em espécie e buscando ativos reais. E aí ele não para de subir, né? Só que isso pode ser uma narrativa atrasada, tá bom? A gente fica sabendo dessa informação muito tempo depois, tá? Fato é que a gente sabe que os países imprimem dinheiro à vontade e que isso é um cenário real mesmo. Então vamos esperar ele cair para a gente comprar. Eu não gosto de comprar nesse nível de preço aqui. Ele vindo aqui para a região da zona bipolar de verde, eu começo a namorar ele para compras. Ele está bem esticado. MACD também num patamar muito elevado. Estou olhando o gráfico semanal aqui e ele nos dá essa visão aí importante e de cautela, apesar que dá para você selecionar papéis ativos. Semana passada eu dei no Position Trade um ativo aí para vocês, tá? Então deixa eu falar uma coisa para você antes da gente entrar na ação que eu separei essa semana com muito carinho para você e também falarmos aí, mapearmos as criptomoedas. Me responde uma coisa, você já ajustou seus investimentos, os seus trades, seu Position Trade para essa visão da era dos ativos reais, tirando o seu caixa, deixando de lado o investimento em caixa, aplicando tudo em ativos reais, ou empresas, ações de empresas e procurando commodities principalmente? Ou ainda você está comprado em uma visão aí que o mercado já descartou há muito tempo? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero ver, saber se você tem uma maturidade já tem esse entendimento ou se isso é um olhar que você está percebendo aqui agora e que talvez possa te ajudar também. Comenta aqui, quero saber qual a sua visão. Já está em ativos reais, está guardando dólar debaixo do colchão, o que você está fazendo? Estou te esperando aqui para a gente discutir sobre isso. E chegamos aqui então à grande oportunidade que eu separei para você. Vamos voltar aqui para o gráfico. Se o jogo geopolítico envolve o petróleo e
Irã fervendo, nós vamos nos posicionar em quem produz energia de verdade. E aqui no Brasil eu estou encontrando um ativo muito interessante que pode ser bastante beneficiado com este evento de guerra e de escassez de energia aí no mundo, né? Por conta da guerra ali, né, no Oriente, onde tem um déficit, acaba gerando um déficit de petróleo no mundo. Então acaba sendo pressionado mesmo. O que eu estou separando aqui para você? REC V3, né? Então esse ativo aí, PetroRecôncavo, ele está já no gráfico diário aqui, já iniciado o seu processo de alta. Olha só, chegou na zona bipolar de verde e já andou bastante, né? Desde o ponto de compra aqui que ele deu aqui na zona bipolar, ele já entregou aí 21% de alta. Então talvez a gente está chegando tarde. Não, eu creio que não, porque quando eu olho para o MACD, que eu percebo ele trabalhando durante um bom tempo aqui nesse nível aqui de tô barato e ainda existe um upside incrível para ele. Ele pode ainda subir bastante. E se eu pegar do preço que ele está aqui agora, neste ponto onde ele fechou, está fechando hoje ainda, não terminou o dia, né? Ele ainda tem um upside de 12%, que é esse nível aqui que ele pode encontrar algum enrosco. E se ele for lá para o outro nível, mais 35%. Tá, Elimar, nós estamos falando de quanto de stop? Nós estamos falando de 20% de stop. Então você pode ter aí pelo menos 35% de ganho para 20% de stop. Isso olhando aqui no swing trade, pelo upside que tem. Agora, quando eu vou lá no gráfico semanal, o que eu enxergo aqui? Eu vejo o MACD aqui, ó, querendo virar ainda, não deu o gatilho ainda, que é passar acima dessa linha branca, mas já está aqui, ó, subindo escadinha no histograma e apontando essa subida que a gente viu lá no diário. Ele está assim num lugar onde geralmente a gente vende quando você vê a zona bipolar acesa de vermelho. Então o que a gente tem que esperar na mesma análise do gráfico diário, se você não quiser comprar aqui, que eu não gosto de comprar realmente aqui, e esperar ele fazer um zigue-zague voltando aqui para baixo, vale a pena. Então não é um ativo que você deve comprar tudo aqui agora nesse momento, porque ele não está no ponto ideal de compra. Como eu disse aqui no gráfico diário, o melhor ponto foi esse daqui. Cabe a gente, você pode ir aportando devagarzinho, fatie, dê 10 tiros, então coloca um tiro de 10 aqui, deixa mais alguns outros 9 tiros aqui para baixo. Então você vai fatiando a sua entrada, você vai capturar essa queda de correção, né? Porque você percebe, ele já está em zigue-zague ascendente, ele corrigindo. Passou aqui para baixo, você stop e você vai estar com o preço médio mais ou menos aqui. Não vai tomar um stop daqui de cima, você vai tomar um stop daqui de baixo. Então essa é a visão ao fatiar. Você vai melhorando seu preço médio e pode aproveitar aí uma visão no gráfico semanal que, se der certo, se ele voltar para cá, sentir aqui no meio, aqui na casa dos 11 ou 12, é uma região boa para você pensar em compra e ele virar e voltar a subir. A gente está vendo o alvo para ele voltar na casa dos R$ 25, que é onde ele transitou em 2022. Então, se você comprar de onde ele está aqui, fechando agora, né, você teria um alvo de 95% de alta. Isso é interessante, não é? Agora, se você for fatiando essa eventual correção que ele porventura pode dar, como a gente viu lá no gráfico diário, estou olhando aqui agora o gráfico semanal, e ele romper tudo isso daí, você vai ter mais ou menos um preço médio por aqui e ele chega a te dar aí uma promessa de entregar 100%, ou seja, dobra o capital que você investir aí. Ah, eu vou colocar a minha mãe aqui, vou vender minha sogra, minha mãe e minha avó e vou colocar tudo que eu tenho na vida aqui. Não é isso que eu estou recomendando. Entenda, estão aqui um canal de gente adulta, né? Estou falando com gente com mais de 40 anos aí, eu espero. Então, você tem que ter essa visão. É a parte do capital que você pode correr o risco que, se der errado, você vai estopar e esse tanto que você deixou aqui no mercado não vai te matar. Você não vai cortar os pulsos por isso. Entendido isso, eu acho que REC V3 é uma promessa interessante para aproveitar essa onda aí no position trade, tá? Não está no momento exato de compra, mas fique de olho. Você pode ir fatiando ela. Se ela voltar a cair, você vai comprando as fatias dela para que quando ela fizer o zigue-zague dela, ó, olha aqui como é que ela tá interessante, ó. Faz esse movimento aqui, chega aqui, é realmente uma barreira para ela voltar. Se você perceber ela por aqui, sentir e começar a subir, é uma ótima oportunidade, um ótimo indício que ela vai ganhar força aí para cima. Dado todo esse cenário que eu acabei de explicar aí no vídeo. Então essa empresa é um achado no meu modo de entender, fundamentos redondos. Ela é negociada a um PL aí de 6, na casa dos 6, entregando um ROI aí acima de 10, 13% e com lucros crescentes. Se você olha aí nos últimos anos, ela sempre deu lucro, uma empresa muito lucrativa, mas é no gráfico que a mágica acontece. Eu olho o MACD, eu olho essa movimentação do preço. Então ela está saindo aí de um processo de turnaround, né? Ela vinha em processo de queda. Você vê aqui o F34 de vermelho, né? São os zigue-zagues descendentes.
e ela aparentemente está querendo fazer esse turnaround aí, e isso é uma oportunidade que, aos meus olhos, pode te pagar bastante aí. Então é um convite para compras. Agora, no gráfico semanal, que é o nosso foco, né, aqui no Position Trade, então eu olho aqui no gráfico semanal, ela está querendo romper níveis de preços críticos aqui. Aqui é o último furo do cinto aí, tá? Não tem como mais apertar aqui não. O vendedor tá passando aperto aí. Se passar aqui para cima, ele vai ter que estopar. Quando ele estopa, na verdade, o stop do vendedor é compra. Aí entra a gente comprando, entra o stop do vendedor, impulsiona o negócio para cima, tá? Então, se romper este nível aqui para cima, meus amigos, o preço pode buscar alvos bem agressivos aí. O indicador MACD, conforme eu já falei, tanto no diário quanto no semanal, tá na posição legal, saindo aqui de baixo do tô barato, né? Eu gosto disso. Então, é uma união perfeita de cenário macro, fundamento e momento técnico. Qual o nosso limite? Abaixo do 9,50 aqui, ó. 9,40 aqui muda o cenário, tá? Então, se o preço vir, você comprou aqui, ele passou aqui para baixo, lascou tudo, né? Então, é importante você medir o tamanho do seu capital. Nós estamos falando aí de um stop bruto também, né? Brutal, ó, de 20, 30% aí de queda, né? Position trade até 30% é aceitável para tentar buscar aí 30%, aqui para cima 40%, partindo do preço aqui agora, né? Ou até mesmo 100% de alta aí. Então, espero que você tenha entendido essa visão, espero que você faça as coisas com boa cautela aí, né? Observando tudo isso daí. Então, para fechar, nós vamos agora para as criptomoedas. Então, como eu mostrei no nosso tabuleiro de xadrez, a rejeição agora é das moedas, né? Então aqui, ó, a gente pode ver. Vamos falar de Solana primeiro para não quebrar aqui o padrão que a gente tem. Solana. Então vamos ver aqui como é que está Solana. Solana está ainda nesse nível de preço aqui, ó. Aqui é um nível de suporte. Você pode olhar aqui para trás, ó, teve esse nível aqui. Então ela está nesse nível de suporte. Mas o que me chama a atenção é essa bocarra de jacaré aqui do MACD, jogando ele para baixo. Ele está distante da zona bipolar aqui de vermelho. E normalmente a dinâmica do preço é assim, chega aqui ele tende a voltar. Agora cuidado, que essa subida aqui não é para se empolgar. Então, enquanto ele não passar aqui para cima, esse topo aqui, qualquer movimentação aqui ou é lateralidade ou é distribuição aí dele, tá? Ele pode voltar a cair aqui e voltar nesses patamares aqui, se perder esse nível de suporte aqui, tá bom? Espero ter explicado esse cenário para você e espero ter realmente te mostrado uma ideia aí sobre Solana. Vamos ver Ethereum. Então, como eu mostrei no nosso tabuleiro de xadrez, a rejeição agora são as moedas e o fugir das criptos, tá? Esse movimento aí de ter moedas, por enquanto deu uma arrefecida. Olha só como é que está aqui a boca de jacaré pelo MACD. E o Ethereum já está brigando abaixo desse nível aqui de preço, desenhado por essa linha vermelha, tá? Ele já está brigando aqui. Será que ele vai conseguir fazer um movimento aqui para a zona bipolar de correção para depois, ou já vai cair de onde ele está aqui para baixo, buscando esse outro nível aqui de preço, né? Eu não sei, eu não tenho essa visão clara, eu sei que ele está em queda aqui, não tem como negar, tá bom? Ele está, talvez, no máximo, criando um cone de expansão aqui, tá vendo, ó? É um movimento que pode levar ele a fazer isso aqui, depois voltar a subir lá para cima nesse cone aqui, ok? Este é um movimento que pode estar nascendo aí também. Então, muita atenção para Ethereum. Então, agora a gente vê essas zonas de liquidez aí para comprar Solana, Ethereum e até mesmo sobre o Bitcoin, que são esses níveis, eles estão muito parecidos, esses níveis institucionais aí. Então, é importante você perceber que aqui pode ser sim um chamariz para você comprar, mas ele está bem esticado aí. Vamos ver lá o Bitcoin como é que ele se comporta? Ele também tem uma linha azul aqui, ó, essa é uma linha de suporte, vem respeitando ela, olha lá, ó. Deixa eu aumentar aqui para você enxergar melhor. Olha aqui como que está o preço trabalhando, estou no gráfico semanal, não fechou ainda esse candle, tá? Hoje é sexta-feira à tarde, então estou adiantando a gravação aqui. Olha só como é que está aqui, ó, um nível de suporte, ele está trabalhando acima. É natural ele subir e vir até aqui na casa dos 92 mil, até 100 mil, ele pode vir de forma natural, ele ainda vai estar no modo venda, tá bom? E aí depois, se começar a cair e perder esse fundo aqui, essa região de suporte aqui, ele pode andar bastante. Ainda tem um downside muito grande pelo MACD, pela visão do MACD, aqui tem uma bocarra de jacaré aberta, então existe uma possibilidade dele cair aqui e continuar caindo, pela visão do MACD, ok? Então vamos prestar atenção aí nessa movimentação, cuidado com compras, cuidado com altas aí, é o que a gente chama aí de oportunidade de venda, se ele voltar para cá, é a região da dinâmica do preço candidata a topo, combinado? Então, o que eu quero falar com você? Eu quero te mostrar as possibilidades que são criadas para você que escolhe ser trader. Quando eu falo
que você pode ser trader e ganhar dinheiro, não necessariamente vai ficar fadado e preso, gerando uma pressão emocional grande no day trade. Você tem e deve que pulverizar, você deve diversificar a forma de atuação como trader. Assim como um investidor buy and hold, né, que está morrendo, eu estou falando isso há muito tempo, você pode atuar diversificando. Diversificando o quê? A forma de atuação. Eu faço day trade, swing trade e position trade e ganho dinheiro em todos eles. Essa é uma visão que eu quero trazer para você. Quero te mostrar que existem várias ferramentas para isso, mas nós temos aqui o F34 que te ajuda muito. O tabuleiro está aí, gente. O jogo de xadrez está aí. Está lido. Eu fiz a leitura dos principais ativos para você olhar e tomar suas decisões até de outros ativos baseados dentro do Ibovespa, dentro do S&P, né? Os gráficos estão mapeados e, mais importante, os limites de perdas estão traçados. Eu defini limites onde o cenário muda. O cenário macro nos dá a direção, o cenário técnico de análise gráfica que nos dá o time certo. Mas é a gestão de risco que garante a sua sobrevivência. Então calculem o tamanho da mão. E se você quiser operar com ferramentas de precisão, como o F34, que é a ferramenta que eu uso, e jogar como um bispo ou uma torre nesse tabuleiro de xadrez, clica aqui no link que eu vou deixar para você, onde você adquire o F34 para instalar no seu Profit Chart. E aí você vai ter acesso às melhores formas de operar com a melhor leitura, a leitura mais clara para você tomar a decisão mais correta para o seu dinheiro. Um excelente domingo para você que é a mulher que me acompanhou até aqui. Um feliz dia da mulher hoje. Você deve estar vendo esse vídeo dia 8 de março. Então já deixo aqui meu abraço caloroso para você. Bons trades nessa semana. Estamos juntos todas as manhãs para você fazer day trade. Eu espero você lá também. Um grande abraço. O mundo é o meu mercado. O mundo é o seu mercado. Vamos aproveitar. Vamos com Deus, com a graça dele. E Deus abençoe você. Até a próxima.